Bem, vamos ver então agora a terceira nobre verdade do fim do sofrimento. Nós vimos nos dois vídeos anteriores a primeira nobre verdade, que é dukkha, a verdade da existência do sofrimento. No segundo vídeo, nós olhamos a verdade sobre a causa, a raiz do sofrimento, que é samudaya. E agora a terceira nobre verdade sobre o fim, a cessação, o término do sofrimento, que é nirodha. Nirodha é um processo gradual de cessação, de disciplinamento e eliminação progressiva, paulatina, de dukkha, que é o sofrimento. Então, quando nós entramos nesse processo, nirodha, nós vamos gradativamente disciplinando nossos desejos, nosso apego, reduzindo nossos desejos, disciplinando-os e praticando desapego. E assim vamos eliminando progressivamente o sofrimento, que é dukkha. Pode ser conquistado pela prática do desapego, da renúncia, da doação, atos de desprendimento, de compaixão, que é generosidade, alegria, carinho, respeito, gentileza, são atos de desprendimento. Nirodha é a forma mais prática e segura de evitar tanha, que nós vimos no vídeo anterior, que são três formas de apego, né? Entendendo apego como algo que nos faz sofrer. O desejo desmedido, desmesurado, né? Aquela sanha, aquele desejo sôfrego, né? A paixão, né? As paixões, as várias paixões, né? São formas de tanha. Nós olhamos três formas de tanha, de apego, no vídeo anterior, né? Quem quiser olhar, vai lá para olhar as formas de apego, né? E é importante entendê-las porque quando nós disciplinamos essas três formas de apego, nós gradativamente, naturalmente, nós vamos, né, sofrendo menos. Na verdade, o objetivo de Nirodha é justamente reduzir gradativamente o apego a tanha, até que tanha não seja mais uma causadora do sofrimento. É natural esse processo. Reduzindo o apego, disciplinando nosso desejo, nós vamos gradativa e naturalmente sofrendo menos. A prática de Nirodha conduz a um processo gradativo de desapego, que é a eliminação progressiva do apego, que é a causa, como nós vimos, do sofrimento, de dukkha. Até que alcancemos a paz e nos livremos do sofrimento, do desconforto, angústia, sofrimento, dukkha, entendido como desconforto, angústia, tristeza, tédio, né? Enfim, medo, né? São vários fatores que levam às várias formas de desconforto, de tristeza, enfim. E todas elas são geradas por alguma forma de apego. Nirodha é conquistada por um processo de controle gradual de sana, que é a percepção, e do vedana, que é sentimento. Nós percebemos, a nossa percepção é dirigida por sana. E o sentimento, né, é vedana. O coração que nos faz sentir corresponde a vedana. O cérebro e os sentidos que captam a nossa percepção, sana. Então, quando nós controlamos nossa cabeça, nosso cérebro, nossas percepções, nossos sentidos, e controlamos o nosso coração, né, nós vamos dominando nossas paixões e vamos gradativamente cessando o sofrimento. Entramos num processo de Nirodha. Quando o adepto da filosofia búdica ou da religião budista pratica o Nirodha, ele não tenta levar seu pensamento
para acessar as percepções ou sensações. O objetivo não é não pensar, ou então conduzir o pensamento para acabar com as percepções ou sensações. O objetivo não é esse. Quando se pratica o Nirodha, inicialmente nós buscamos o silêncio, o disciplinamento do Sankara verbal. Disciplinando a nossa fala, o nosso Sankara verbal, nós vamos, né, praticando a primeira etapa de Nirodha. Sankara significa formações, o que foi reunido, o que se agrega. São construções, formações ou disposições mentais, verbais. Né? São aquelas reuniões, associações de pensamento, né, ou associações de palavras, etc. Né? Então é preciso disciplinar também essas formações, esse conjunto de pensamentos que muitas vezes nos domina. Né? E às vezes pensamentos, essas formas de pensar, nos gera ansiedade, nos gera frustração, nos gera uma série de formas de sofrimento, uma série de formas de dukkha. Então, o silêncio é a primeira etapa, o primeiro passo para disciplinar o Sankara verbal. Depois de iniciarmos com o silêncio, a gente vai gradativamente eliminando a atividade física, vai reduzindo, né, a atividade física, entrando no processo de relaxamento. E, finalmente, tenta-se disciplinar ou apaziguar ao máximo a atividade mental. Isso é feito com a respiração correta, que é a base da meditação. Né? Então, inicialmente, a gente entra em silêncio, relaxa o corpo, tem um processo que a gente vai ver em vídeos futuros, um processo, um método para se relaxar o corpo. E, finalmente, relaxando o corpo e em silêncio, respirando corretamente, a gente relaxa, né, a nossa mente. Nossa mente entra num estado correto, num estado de meditação. Quando se retorna do Nirodha mental, as construções ou formações, os sankaras, surgem de forma contrária à dinâmica anterior. Quer dizer, primeiro retoma-se com calma a atividade mental, depois a atividade física e, por fim, volta-se a se falar atividade verbal, sempre, né, esse processo sempre é dirigido pela respiração, respirando corretamente. Quando se emerge ou se retorna do Nirodha, o praticante experimenta primeiro os contatos com as sensações de paz e de purificação da mente. Depois, ao longo da prática, a mente vai se acostumando com a reclusão, com a paz que há no silêncio, na solidão e na purificação. Mas isso é preciso, para chegar nesse ponto, é preciso prática. No mínimo 15, 20 minutos por dia, para gradativamente a gente, né, ir aumentando esse tempo, mas no mínimo 15 a 20 minutos por dia para a gente se acostumando com o prazer que existe, com a satisfação que existe, com a paz que existe, com a serenidade que existe no processo de reclusão, no silêncio, solidão, meditação, purificação. Nibbana surge depois da prática de Nirodha. Nibbana é também chamado de Nirvana em português. Né? Nibbana vem com a prática de Nirodha. Quando nós cessamos o sofrimento, Nirodha, nós atingimos Nibbana, o Nirvana. Então, Nibbana ou Nirvana, Nibbana em Pali ou Nirvana em sânscrito, é justamente a cessação do sofrimento, o abrandamento ou apagamento da chama do desejo indisciplinado, daquelas vontades incontroláveis, da angústia, da ira, do medo, das sensações negativas, daqueles pensamentos, né, do excesso de pensamento, né, da irritação, né, das inquietações. Tudo isso, né, vai sendo eliminado com
o apagamento, o abrandamento da chama do desejo indisciplinado, né, dos tanhas. Né? Nibbana é quando eliminamos as impurezas da mente e nos livramos gradativamente de tudo que nos causa desconforto, ansiedade, desconcentração, etc. A palavra vana significa, em sânscrito, uma barragem, uma separação que contém o fluxo de água. Quando temos tanha, que é o apego, nós represamos angústias, anseios, desejos, medos, pensamentos que são reprimidos. Né? Com Niroda, nós alcançamos o Nibbana, ou Nirvana. Isso significa algo como abrir uma barragem. As águas bloqueadas de um rio, elas ficam limpas por Niroda e ficam abertas, no final, por Nibbana. Então essas águas límpidas, purificadas, fluem. Aqueles que atingem o Nibbana são considerados como Budas, os despertos, aqueles que despertaram. Siddhartha Gautama atingiu esse estado aos 35 anos. Muitos acreditam que ele tenha alcançado o Nibbana só depois da sua morte, porque sempre resta algum resíduo de imperfeição humana enquanto o corpo físico existe. Então temos essas duas interpretações. Alguns dizem que ele atingiu o estado com 35 anos, quando meditou, né? E outros acreditam que ele tenha alcançado o Nibbana quando fez a transição. Siddhartha Gautama diz que todos nós temos esse potencial mental de águas que podem ser purificadas, podem ser limpas por esse processo de purificação que é a meditação. A barragem se abre e o pensamento puro, livre das amarras de tanha, pode fluir livremente. O sofrimento acaba, que é justamente a terceira nobre verdade do fim do sofrimento Niroda. Essa é a nobre verdade do fim do sofrimento nesse terceiro vídeo, né, da nossa filosofia búdica das 4 nobres verdades. A quarta nobre verdade, que é a quarta parte desse primeiro trabalho sobre as quatro nobres verdades, o quarto vídeo vai ser sobre Magga, né, que é a quarta nobre verdade dos 8 caminhos. E nós vamos ver isso no próximo vídeo. Obrigado por me ouvirem mais uma vez. Até o próximo vídeo.